irmãos para sentar. Vamos chamar as crianças, antes de sentar, irmãos, vamos ficar de pé no momento, vamos chamar as crianças para o louvor, até 11 anos as crianças aqui na frente para louvar com a gente. Quero ver todo mundo cantando bem animado, em pezinho. Amém. E a Sanarelli, você pode orar por essas crianças? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada criança aqui hoje, Senhor. Que o Senhor continue cuidando delas, ó Pai, trilhando esses caminhos para que elas possam cada vez mais sentir no coração o desejo, ó Pai, a alegria que é de estar em Tua casa e estar te servindo. Acompanhe também todos os professores hoje, ó Pai, dê direcionamento para eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Primeiro, as nossas princesinhas podem seguir. Quem está com elas? Maiara está contigo? Vamos, titia, ali. Arthur, tu já foi embora, cara. Tchau, viu? Podem, meninos.
A igreja pode sentar, meus irmãos. Apesar de termos um momento como esse, onde a gente tem condições de estar louvando ao nosso Deus e crendo, né, que a gente não está louvando um Deus inexistente, um Deus falso, muito pelo contrário, é o verdadeiro Deus. Mas se não fosse pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia nos diz que a gente nunca poderia se aproximar dele. O trono da graça é muito distante para a gente. E apesar disso, nós estamos aqui, meus irmãos. Apesar disso, Deus nos dá a oportunidade de nos achegarmos com os nossos corações quebrados e quebrantados diante dele, de poder nos derramar, apesar da maneira como estamos. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. Eu quero dar a oportunidade à igreja de fechar os olhos, baixar a cabeça, concentrar-se no seu relacionamento com o Senhor. Como é que você tem vivido? Como é que tem sido as batalhas da sua vida? Como é que o teu coração está nesse momento? Nesse momento em que você se achega diante de Deus, nesse momento em que a gente tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu pequei contra ti e eu preciso do teu perdão. Nesse momento em que a gente tem a oportunidade de se colocar diante do nosso Deus sem nenhuma reserva, porque Ele é misericordioso. A palavra de Deus diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Meus irmãos, esse é o momento em que a gente não pode endurecer o nosso coração. Derrame seu coração diante do Senhor, peça perdão, crendo que Ele vai te perdoar. Peça forças no momento de fraqueza, porque a gente sabe que Ele vai nos dar força e vai nos renovar. Oremos, Senhor. Ó Pai, quão real, quão pesada é a nossa situação quando o Senhor não está nas nossas vidas. Quando não temos a verdadeira alegria de conhecer o nosso único e suficiente Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído naquela cruz, Senhor, para que a gente pudesse hoje estar aqui, para que a gente hoje pudesse ter a certeza de que estamos voltando para casa, uma casa que não vai ter mais nenhum tipo de dor, de tristeza, de amargura. Mas a gente só sabe disso, Senhor, porque uma vez o Senhor se colocou no nosso lugar. O Senhor veio até aqui e nos quebrantou com a Tua verdade, com a Tua palavra. E é nesse momento que a gente pede, ó Deus, que o Senhor possa estar nos perdoando os nossos pecados, aqueles que muitas vezes a gente nem sabe que cometeu, contra Ti, contra o nosso próximo. O Senhor sabe os nossos corações, sabe as nossas fraquezas, mas a gente precisa e depende de Ti, do Teu Espírito Santo. E é nesse momento, ó Deus, que a gente quer se chegar diante de Ti, quebrantado, verdadeiramente quebrantado, com os nossos corações abertos para a Tua palavra. Cantemos, meus irmãos. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu Amém, irmãos. Mais uma vez, queremos saudar a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos conduz nos seus caminhos, diante da sua verdade, né? Nós temos hoje a oportunidade e a responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor, que Ele possa nos guiar, nos fortalecer neste dia, porque só no Senhor é que nós temos a certeza de que, como a palavra dele nos diz, apenas pela palavra do Senhor é que Ele nos fortalece e nos guia. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Gênesis 21, nós vamos ler do versículo 22 ao 34. Gênesis 21, do 22 ao 34. A palavra do Senhor nos diz assim: Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que trará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste havia tomado à força. Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Vamos orar para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Curve sua cabeça. Senhor Deus Pai, estamos aqui, Pai, em Tua presença, a Te agradecer pela Tua palavra, que ela nos conduza, ó Pai, que ela nos fortaleça, que ela nos dê sabedoria do alto, que ela possa, ó Pai, ser alcançada nos corações que aqui chegaram, ó Pai. Que Tua palavra, ó Pai, nos ensine cada vez mais a semearmos aquilo que Tu tens cada vez mais plantado em nossos corações, ó Pai.
É assim que te oro, no nome de Jesus. Amém. Para as crianças aí que estão com as suas anotações, o nome do tema da pregação é o Deus eterno que cumpre promessas, firma aliança e sustenta gerações. Nós temos nessa série que o pastor começou de Gênesis, aprendido muito, porque Deus ele tem um propósito sempre de nos ensinar, sempre de nos capacitar. E particularmente em Gênesis 21, Deus ele nos tem muitas coisas a nos ensinar e nos mostra que por trás de Abraão existe uma semente que está germinando em nossos corações. Lá em Gênesis 15, Deus prometeu a Abraão de que lhe daria uma descendência numerosa como as estrelas. Em Gênesis 17, Deus volta novamente a garantir a Abraão que seria dele a sua descendência, uma vez que naquele momento ali, a Sara queria tomar o lugar de Deus e deu a sua escrava para que ela pudesse ter um filho, e não era o propósito de Deus que o filho fosse da escrava, e sim de Abraão e Sara. E a promessa de Deus, ela sempre vai se cumprir em nossas vidas. Em Gênesis 18, Deus, ele garante, manda um anjo ali a Sara e diz: daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Aos olhos humanos era impossível, porque a gente lembra que Sara, ela já tinha, quando Deus prometeu a Sara que ela teria um filho, Sara tinha 65 anos e Abraão, até então era Abrão, tinha 75 anos. Em Gênesis 18, quando Deus volta e manda um anjo e fala que daqui a 1 ano você terá um filho, Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Então passaram-se o quê? 25 anos. E 25 anos para Deus não é nada, porque a promessa dele em nossas vidas, ela não depende do nosso tempo, não depende da nossa vontade, mas única e exclusivamente do tempo de Deus, da vontade de Deus em nossa vida. Deus, nesse período aí de 25 anos, ele estava aperfeiçoando o coração de Abraão e de Sara, porque numerosa seria a sua descendência. A responsabilidade dele era grande, assim como a responsabilidade nossa, quando nós aprendemos o cuidado de Deus na nossa vida, ela tem sempre que ser de obediência e de sabedoria, que o tempo de Deus é que se cumpre em nossa vida. Nós temos aqui, no exemplo de Sara e Abraão, que Sara, ela não tinha as condições normais de gerar, mas Deus, ele gera em nós uma semente que ela vai frutificar no tempo de Deus e na certeza de Deus. O que ao Senhor ele promete, ele cumpre, porque o impossível para o homem, ele será sempre possível para Deus. O Senhor, ele cumpre a sua palavra, e Isaac nasceu como filho da promessa, provando que Deus não está limitado no tempo, na idade ou nas circunstâncias. Aquela família ali, aos olhos humanos, seria impossível de ter um filho, Isaac com 100 anos, Sara com 90 anos, mas para Deus, toda promessa, ela se cumpre no tempo dele e nas circunstâncias dele. Então, o nascimento de Isaac e o crescimento de Isaac, eles inauguram uma nova fase na história de Abraão. No dia em que o menino foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete para anunciar aquele momento ali a todos. E aquela festa não celebrava apenas uma criança que estava crescendo e nascendo, mas uma promessa cumprida por Deus que geraria muitos frutos nas nossas vidas. Abraão, ele tinha a certeza e o cuidado de que Deus estava no controle de tudo.
E quando ele oferece aquele banquete para que todos conhecessem, não só a sua família, mas conhecessem as providências de Deus em sua vida, ele confirmava publicamente que Deus havia estabelecido em Isaque um herdeiro que nos guiaria por toda a sua vida. Nesse contexto surge um conflito com Ismael. A gente lembra que Ismael, ele foi o filho que Sara tomou o lugar de Deus ali e ofereceu a sua escrava a Abraão, querendo colocar como se ela não tivesse condições de ter um filho, então aquela escrava teria o filho prometido por Deus. E quando Ismael cresce, quando Ismael chega numa determinada idade, que ele vê o nascimento de Isaque, ele é tomado de ciúmes e começa a criar situações ali de provocação. E Sara, ela percebe essa situação e pede a Abraão: manda embora a serva e o menino, pois Ismael não seria herdeiro juntamente com Isaque. Mais uma vez, Sara, ela passa a ter um medo de que aquela promessa de Deus não se cumpriria na sua vida, e sim que Ismael tomaria o seu lugar e seria aquele prometido de Deus. Mas quando Deus ele promete na nossa vida que vai agir nos nossos dias, que vai agir na nossa vida, ele não terceiriza esse cuidado, ele não terceiriza essas promessas, ele cumpre fielmente em nossas vidas. Abraão ficou profundamente preocupado, como todo pai ficaria, mesmo sabendo que aquele filho não era o prometido por Deus. Ismael, ele tinha no sangue dele o sangue de Abraão. Apesar de não ser filho da Sara, mas ele tinha de Abraão a sua participação. E Abraão fica profundamente preocupado, porque Ismael também era seu filho. Mas Deus disse que não se inquietasse, pois a descendência da promessa viria por meio de Isaque. Quando Deus estabelece uma promessa, ele também determina o caminho pelo qual ele será cumprido. O tempo, o método e o resultado pertencem ao Senhor e não a nós. Nós muitas vezes queremos determinar a Deus como chegar a uma bênção, como chegar a uma prosperidade, mas tudo é no tempo de Deus. Por isso a fé, ela nos traz a certeza de que Deus ele tem resposta para os nossos corações. Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, como Deus tinha prometido, porque nele serão benditas todas as nações da terra. Abraão ele tinha muita força, muito poder naquela região. Ele não era uma pessoa que tinha poucas posses. E quando a gente imagina Abraão e Sara caminhando naquelas situações ali, a gente começa a imaginar que eram pessoas que andavam ali sem posse, apenas carregando ali alguns poucos utensílios. Mas Abraão ele era uma pessoa que tinha um exército. Abraão era uma pessoa que era por Deus instruído não a usar as suas próprias forças, mas usar aquilo que Deus tinha determinado. Então Abraão, ele durante um tempo, a gente já viu em pregações passadas de Gênesis, que Abraão chegou a derrotar 5 reis, 5 reinos poderosos daquela região, através do seu exército e do cuidado de Deus para com ele. Então Abraão ele era uma pessoa que era temido na região pelo cuidado que Deus tinha para com ele. Ele visivelmente as pessoas viam em Abraão o agir de Deus, o agir diariamente na sua proteção e na sua orientação. Então Deus ele tem um cuidado de demonstrar que a sua intervenção ela é sempre fortalecido nos nossos atos e nas nossas circunstâncias. Muitas vezes nós estamos em algum local e a pessoa começa a olhar para a gente e fala assim: você tem um semblante diferente, você tem algo diferente. E aquilo ali não é mérito nenhum para nós. É simplesmente o agir de Deus para que nós possamos demonstrar ao Senhor, demonstrar através da sua palavra o agir nas nossas vidas e no nosso cuidado. Então, o rei Abimeleque, ele sabia perfeitamente o poder de Abraão e tinha profundo conhecimento de que ele era guardado
por uma força divina superior. O Abimeleque, ele era um rei que tinha já escutado a palavra de Deus, apesar de ser um pagão, através de um sonho, quando ele tomou Sara e para uma das suas concubinas, e Deus em sonho falou com ele e disse que ele ia ter morte no seu meio. E ele perguntou: Senhor, por que matarás uma nação? Ele sabia que Deus tinha um cuidado com Abraão. Ele sabia que Deus usava Abraão para que o seu nome fosse glorificado. Então ele pergunta ali para ele: o que tu queres fazer para mim? Porque Abraão, ele tinha uma força que intimidava as pessoas, que levava as pessoas a refletir de onde vinha essa força. E provavelmente nesse banquete de apresentação do seu herdeiro, Abimeleque estava presente. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque no início aqui da palavra, no versículo 22, ele diz: por este tempo. Então significava que Abimeleque estava presente quando Abraão deu aquele banquete para que as pessoas conhecessem a Isaac. Então Abimeleque, ele era um rei que tomava os seus cuidados com o seu reinado ali naquele momento, mas ele temia ao Senhor. E Abimeleque disse: por esse tempo, o comandante do seu exército disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Então aqui a gente tem um reconhecimento de um pagão, de uma pessoa que não tinha intimidade com Deus, mas que reconhece que em Abraão existia um cuidado de Deus, porque em tudo que ele fazia, ele prosperava, mas não por suas forças. Ele sabia que tinha algo muito maior por trás de Abraão. Ele continua: portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que trará a mim e a terra que você tem morado, com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Quando ele fala aqui de que ele deveria jurar por ele, pelo seu filho e pelo seu neto, Abimeleque, ele estava querendo uma garantia de que pelo menos por 3 gerações de sua vida ele teria essa paz e esse cuidado na sua terra, do cuidado de Deus. E Abimeleque, ele procurava ter esse cuidado porque ele sabia que Deus estava com ele em tudo, não só naquele momento, mas por 25 anos Deus cuidou de todo o processo ali para que o seu filho viesse ao mundo como um herdeiro de Deus na terra. Então, a gente vê aqui que Abimeleque tinha razões para temer e respeitar Abraão. Ele sabia que Sara tinha gerado Isaac em idade avançada. Conhecia o cuidado sobrenatural de Deus por aquela família. E já havia sido advertido pelo próprio Deus em sonho que Sara era uma mulher casada e que ele não deveria a tocar. Então, quando Deus falou a Abimeleque: você vai ser castigado com morte por causa da mulher que tomou, lá em Gênesis 23, ele temeu a Deus e foi imediatamente falar com Abraão e devolver a sua mulher. E além de devolver, ele deu bens a Abraão. Ele deu bois, ele deu bodes, cabras e muitos ouro, prata, para que Abraão perdoasse ele por aquele momento. E pelo temor que ele tinha do que Deus poderia fazer na sua vida, é que ele pede ali a Abraão que pela sua vida, pelo seu filho e pelo seu neto, por 3 gerações, ele pedisse a Deus que guiasse aquele povo, para que não houvesse nenhum mal para eles. Por que ele fala aqui que não me engane? Porque Abimeleque sabia que Abraão tinha colocado a sua própria mulher como irmã e tinha falado a Abimeleque: esta é minha irmã. Então, se ele teve a capacidade de a própria mulher ele mentir, ele tinha
a certeza de que Abraão poderia não prometer em juramento, mas sim de o enganar futuramente. Por isso que ele pede que ele jure a Deus para que ele perdoe e que ele, pelas 3 gerações, Deus guie aquele povo. Não foi ele mesmo que disse, é minha irmã, e eu também disse, ele é meu irmão? Então Abimeleque mesmo, sendo rei filisteu, temido na terra, sabendo que Abraão era protegido de Deus, ele queria uma garantia de que suas gerações, pelo menos até a 3ª, ela pudesse ter paz e integridade naquela terra. Abraão, ele, pelo seu poder, ele estava representando ali que Deus, ele tinha um propósito na vida daquela terra e na vida daquele povo. Então, como juramento de Deus, de acordo com o que ele pede aqui, que Abraão jure perante Deus, a gente se pergunta, jurar é certo? Porque na Bíblia ele fala assim, Jesus Cristo e o apóstolo Tiago, deixando bem claro em Tiago 5,12, se o sim de vocês é sim e o não é não, para que não caiam em condenação. Então ele pede de que não confiemos em juramentos vãs, e sim unicamente nos propósitos de Deus. Então Abraão, ele precisava lidar com essa relação, porque ele também se preocupava com as gerações futuras dele. Abraão sabia que ele tinha uma responsabilidade com Isaac, com Jacó, com Davi e com Jesus. Não expressamente falando, mas ele sabia que Deus tinha dito que ele teria herdeiros e que aqueles herdeiros ali seriam as pessoas que estariam tendo o cuidado de Deus. Então, a sequência de Abraão seria Isaac, Jacó, Davi e Jesus. Então, Deus ele já tinha um princípio ali de instruir o seu coração para aquilo que ele tinha bem mais à frente, e não naquele momento ali, Abraão. O ser humano ele não tem controle sobre o futuro, sobre a própria vida, nem sobre as estruturas da criação. Jurar por estas coisas é colocar o penhor em algo que pertence apenas a Deus. E nesse caso aqui, Deus permite que Abraão jure, porque ele fala, eu juro. Ele permite que ele jure porque o seu próprio espírito na vida do cristão é como garantia absoluta de que ele cumprirá todas as promessas de redenção nas nossas vidas. Então, quando juramos ali, quando Abraão jurou por Deus, ele sabia de que Deus ele estava tendo a misericórdia ali de perdoar ele, porque era algo muito maior que aconteceria na vida. Mas antes que aquela aliança fosse firmada, Abraão precisava tratar pendências que no seu coração existia. Havia um assunto mal resolvido, o poço que havia sido tomado à força pelos servos de Abimeleque. E a gente vê no versículo 25, mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos haviam tomado à força. Quem tem a versão NAA, ele fala que ele repreendeu Abimeleque. Em algumas outras versões, esse repreender significa reclamar. Porque o termo repreender, me parece assim uma maneira meio agressiva de você repreender alguém por algo. Mas quando você coloca o termo reclamar, ela já se torna um pouco mais suave. Por isso que algumas traduções ele não enfatiza essa questão de repreender, mas sim ele reclamou para Abimeleque de que os seus servos tinham tomado o poço à força. No deserto, um poço ele é um motivo de sobrevivência. Dele dependia a família de Abraão, todos os seus servos, todo o seu rebanho, e a regra era bem clara: aquele que cavasse o poço era o proprietário. Só que Abraão ele tinha cavado um poço em terras filisteus, uma terra que não era dele. E por este motivo, aqueles servos ali de Abimeleque entenderam de que ele tinha cavado em algum local que não era de sua propriedade. E não consultaram Abimeleque se deveriam ou não repreender Abraão,
Simplesmente foram e tomaram as suas decisões ali de tomar o poço. Então, Abraão, ele disse a Abimeleque, Abimeleque disse a Abraão, não sei quem fez isso. Então, ele mostrava ali que não tinha conhecimento de tudo o que acontecia na sua terra. Você nunca me falou nada. Então, ele esperava que Abraão também tivesse, quando daquele momento que os servos tomaram o seu poço, que tivesse ido reclamar. Eu não tinha ouvido nada a respeito desse poço. Este momento aqui nos ensina que há tempo e modo para tratarmos todos os nossos conflitos. Em Eclesiastes 8, nos versículos 5 e 6, o Senhor nos diz assim: o coração sábio conhece o tempo e o modo. Ter razão não basta, ter razão não basta, é preciso falar no tempo certo e da maneira certa. Então, muitas vezes a gente quer resolver os nossos conflitos internos naquele momento, mas muitas vezes o calar, ele responde muito mais do que as nossas atitudes naquele momento. Às vezes é melhor perder o menos para preservar o mais. Nem toda batalha precisa ser travada no mesmo momento. Nem toda verdade precisa ser dita na mesma forma. O coração sábio discerne o tempo, o modo e o propósito. Abraão, ele não precisou, naquele momento em que foi afrontado ali de ser tomado o seu poço, de ele esbravejar, criar confusão. Mas ele soube que o coração dele tinha a resposta de Deus, que no momento certo ele teria a resposta para ser dada. No casamento, nas amizades e na família, no trabalho, muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, porém, se falamos na hora errada e com dureza, transformamos uma verdade em algo que traz feridas para nosso conviver e para o nosso dia a dia. O sábio, ele aprende a preservar a paz sem negociar a verdade. Abraão, ele não precisou negociar naquele momento aquela verdade. A instrução da época era que quem cavasse o poço seria o proprietário. Ele estava sendo tirado dele naquele momento, mas ele não necessariamente. Ele precisava que aquela verdade fosse confrontada, que aquela verdade ali, naquele momento, tivesse agressões que não era da vontade do Senhor. No versículo 27, Abraão diz assim: Abraão pegou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? E Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei o poço. Era costume naquela época que em acordos firmados, em alianças feitas, houvesse de cada parte se presentear alguém com algo que ficasse marcado, algo que fosse lembrado para aquelas pessoas daquele acordo que estava sendo feito. E Abraão, ele entrega justamente essas 7 cordeiras para que todos ficassem sabendo de que estava sendo firmado um acordo com Abimeleque, para que aquele poço passasse a ser sua propriedade, que a água daquele poço pudesse ela servir à sua família e a todos que necessitavam ali na família de Abraão. Abraão pôs à parte as 7 cordeiras do rebanho, e naquele momento ali, Abimeleque, ele devia estar se perguntando, mas essa aliança que nós estamos fazendo, ela faz parte da aliança que eu propus na minha geração, na segunda geração e na terceira geração, ela fazer parte do nosso dia a dia. E Abraão, ele estava firmando uma aliança dentro de outra aliança. Uma aliança que estava sendo proposta por um pagão, ele estava firmando a vontade de Deus
na sua vida ali, de que não só aquela aliança de paz durante 3 gerações, mas uma aliança de que a fruto daquela terra seria para aqueles que servem a Deus verdadeiramente. Então, assim, essa garantia que Abraão estava dando para Abimeleque, ela tinha uma memória para toda a sua descendência. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Berseba, ele significa poço de juramento ou poço dos 7. Ele é marcado por uma aliança, como diz no versículo 32. Assim fizeram a aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor. A tamargueira, ela era um arbusto que no deserto ela precisava de muita água para que ela crescesse. E ela era uma árvore que, quando ela crescia, ela dava muitas sombras, um local onde as pessoas podiam se refugiar. E essa tamargueira, na realidade, ela tinha um sentido e um significado para Abraão. Era a graça de Deus florescendo. Quando ele plantou aquela tamargueira, ele tinha certeza de que em todo aquele processo, Deus é que estava conduzindo na sua vida. Então, a graça de florescer nas nossas vidas, ele traz transformação espiritual, renovação e frutificação espiritual. Então, a graça de Deus, ela entra na nossa vida através de pessoas, de mudanças de atitude no nosso dia a dia, de nós mostrarmos um caráter que traz o amor e a paciência que Deus ele traz aos nossos corações. Essa graça, ela é divina, ela pode restaurar áreas de nossa vida que pareciam sem esperanças. Deus, ele nos traz sempre um novo vigor e energia antes de que os nossos desânimos nos cause algo que não agrada a Deus. Aquela tamargueira também ela tinha o sentido de demarcar uma propriedade. A gente vai ver mais na frente, no Gênesis 23, que Abraão ele compra parte daquela terra. Só que antes aqui, aquela árvore ela tinha o sentido de frutificar, de demarcar e de ter uma lembrança de que ali foi selada uma aliança, de que ali Deus tinha um juramento para a vida deles. Então, essa demarcação, ela estabelece limites saudáveis com o povo. Ela traz uma responsabilidade clara e justa de que Deus estava no controle de tudo sobre a vida deles. E ela também é um ato de fé, que Deus daria a posse daquela terra, à sua família e às suas gerações. Abraão tinha certeza de que aquela terra seria sua, porque Deus tinha prometido, e tudo o que Deus promete, Ele cumpre em nossas vidas. E que assim como Deus tinha falado na palavra de que aquela terra seria bendita a todas as nações, que não apenas ele, mas todos teriam frutos daquela terra, Deus estava prometendo de que, ao invocar o nome do Senhor, El Olam, que significa Deus eterno, assim como ele tinha já prometido de que o Elohim, o Deus criador e poderoso, o Jeová Rafá, como Deus que cura, e o Jeová Jireh, o Senhor proverá, Ele provém em nossas vidas tudo o que Ele promete. Enquanto os acordos humanos mudam de acordo com as nossas circunstâncias, o de Deus ele não precisa de circunstâncias, e sim da sua vontade, porque Ele é eterno e Ele nos traz no tempo certo aquilo que Ele prometeu para nossas vidas. Como vimos em Eclesiastes, há um tempo e um modo de as coisas acontecerem em nossa vida. Chamar a Deus de El Olam é reconhecer que Ele é o arquiteto do nosso tempo. O seu ato de fé pode parecer pequeno, mas Deus, Ele é quem nos capacita a diariamente buscarmos a certeza de que o fruto de Deus em nossas vidas, Ele
será abundante nos nossos dias. A tamareira que Abraão plantou, ela leva décadas para crescer e dar frutos. Ela simboliza algo permanente e que Deus, Ele também planta em nossas vidas algo que é eterno, que nos trará um reencontro com Deus e assim nós tenhamos a certeza de que a palavra de Deus ela nunca sai vazia de nossas vidas. Então aqui a gente tem 3 aplicações que a gente pode ter dessa palavra de Deus. A 1 seria a história de Abraão e Betseba, ela traz um pano de fundo por trás já de um anúncio de Jesus Cristo. Porque quando ele coloca ali em Betseba o fruto da tamareira, ele está plantando um fruto que ela vai frutificar diariamente em nossas vidas. Esse fruto é Jesus que nos traz diariamente. Cristo ele já tinha anunciado de que ele era o princípio e o fim, o início e o fim. E Deus ele tem sempre esse propósito de nos ensinar, de nos capacitar a entender o seu agir em nossa vida. Quando nós estamos achando que Deus não está cuidando de nossas vidas, Deus nos mostra de que tudo o que fazemos, tudo o que tem sido feito em nossa vida é propósito de Deus para que nós possamos aprender. Então, uma aplicação que traz aqui muito claro dessa participação da tamareira em nossas vidas, ela é que Jesus é a prova viva de que Deus não esquece o que prometeu. Ele é a própria promessa encarnada. Em Gálatas 3,14, Paulo explica que a bênção de Abraão chega aos gentios, que eram pessoas onde se imaginava de que Deus não os alcançaria. Através de Jesus Cristo, nos dando o Espírito pela fé. Ele nos resgata e nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. Então Deus, aqueles que Ele escolheu, Ele cuida diariamente, Ele cuida a cada momento. A segunda aplicação que nós temos nessa palavra é que Abraão celebrou a promessa de Isaque. Ele firmou uma aliança com sabedoria, resolveu uma pendência que existia no seu viver e plantou um sinal, uma semente de fé. Que a cada atitude nossa nós possamos lembrar de que existe um Deus eterno que cuida de nós, não olhando para nossas falhas, não olhando para nossos erros e nossas atitudes, mas sim pelo propósito que Ele tem em nossa vida. Em Betseba, Abraão adora a Deus como o Eu Elam, o Deus eterno. E em João 1:1, ele afirma que Jesus já existia no princípio com Deus. Jesus é a manifestação visível desse Deus eterno. Ele é descrito em Apocalipse como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, esse mesmo Deus que é eterno em nossas vidas é o que tem cuidado de nossas vidas. É o Deus que nos fortalece a cada dia e nos dá prova de que mesmo diante das nossas tribulações, das nossas dificuldades, Ele é quem está nos guiando e nos fortalecendo. Antes de passarmos para a terceira aplicação, eu gostaria de pedir a Laila para colocar um vídeo, porque assim, Deus ele fala conosco de várias maneiras. Quando eu estava fazendo essa pregação, segura só um pouquinho, Laila, por favor. Quando eu estava fazendo essa pregação, o pastor tinha me pedido para passar para ele verificar se estava dentro do que realmente deveria ser pregado. E quando ele retornou para mim, ele falou: Ricardo, pode fazer sem nenhuma alteração. A pregação está dentro do que está sendo feito. Se você quiser, nas aplicações, você pode colocar algo mais que sinalize que Jesus Cristo está no controle de tudo. E Deus ele trabalha de maneiras assim
muito sobrenatural nas nonossas vidas. E todos aqui que já participaram dos cultos lembram que a gente sempre vinha orando no momento de orações por Noah. E nesse dia, quando o pastor mandou a mensagem, não demorou mais do que 5 minutos. O pastor Jadiel me mandou um vídeo que ele tinha prometido há pelo menos aí 45 dias atrás que mandaria. E aonde ele daria o testemunho, não só do Noah, mas também da sua família. E a gente vai ver um pouquinho desse testemunho dele aí. Pode colocar lá. Oi, igreja! Oi, igreja! Oi, igreja! 1, 2, 3 e... Oi, igreja! Hoje eu tô com a camisa do Brasil! Olá, meus irmãos! Esse é o nosso Six on the Way News! E nós estamos muito felizes de compartilhar com vocês tudo que Deus tem feito conosco, através de nós nesse tempo. Dia 10 de julho, completará 3 meses que chegamos aqui nessa terra. Sabe o que é mais impressionante? Parece que a gente já viveu 1 ano. Tantas coisas, tantas emoções já se passaram nesse pouco tempo, que parece que o nosso coração acelera só de lembrar e de pensar em tudo que a gente já viveu. E interessante é que você tem feito parte de tudo que Deus tem feito no nosso meio. Quase que perdemos o nosso filho, vimos o nosso filho perder os movimentos do corpo, vimos o Senhor fortalecendo a nossa família no meio da luta, vimos também as emoções sobre o visto. O Jardim foi passar um tempo fora do país para poder aplicar o visto. Vimos o Senhor nos fortalecendo, me enchendo de força enquanto Ele não estava em casa. Vimos a provisão do Senhor sobre nós e todo o tempo, meus irmãos, o Senhor não tem deixado faltar nada. Ele tem suprido as nossas necessidades. E quando eu falo isso, não é só financeiro. Ele tem provido a gente de pessoas. Ele tem nos sustentado nas emoções. Ele tem sustentado a gente nas forças físicas. Ele tem mandado também provisão financeira. Ele tem sido presente. Sabe o bom pastor que não nos falta? É o nosso Deus. Ele tem sido o bom pastor, Emmanuel, Deus presente em todo o tempo. E Ele tem usado vocês para serem parte de tudo isso que a gente está vivendo. Nós vimos um movimento de oração nascendo no meio de toda essa tribulação que nós estávamos vivendo. Enquanto Noah estava lá no hospital, Deus estava levantando gente de tantas denominações para orar por nós e de muitos lugares do mundo. Recebi uma mensagem de um amigo que trabalha numa organização internacional e ele dizia: Jardim, pessoas de mais de 14 países estão orando com vocês. E nós percebemos claramente que o Senhor estava nos chamando para iniciar um movimento intencional de oração para que as portas do Evangelho se abram nesse lugar. E você faz parte disso. Eu te amo, Brasil. Eu tô olhando pela família. Tchau, tchau. Brasil! Quando eu estava no hospital, eu vi Deus muitas vezes. Ele se encontrou comigo de uma forma sobrenatural que eu nunca tinha vivido na minha vida. E uma das vezes que isso aconteceu, eu tinha acabado de desmaiar e eu estava em um lugar que era muito feliz. Era tão feliz que eu não consigo explicar como é que isso era. Porque era uma felicidade que não existe e que era uma felicidade que eu não sei dizer. Mas quando eu andava, era um lugar tão bonito, verde, com árvores e tinha um rio também. Mas o que eu via era a nossa família comendo, todo mundo muito feliz. Mas a gente não conseguia só pensar na gente, na verdade não conseguia pensar em nada. A gente só conseguia pensar em uma coisa, que era adorar ao Senhor, o verdadeiro Deus. E Ele era tão grande, tão forte, e o amor dele era tão imenso que não cabia em só um da gente.
não cabia só na gente. A gente tinha que compartilhar, porque era uma coisa muito grande. Era como, sabe, uma liguinha que você estica, mas em um momento ela plá, e aí você não consegue sustentar, que dói. Era isso, era tão grande, que ia aumentando. E aí tinha um momento que doía, a gente tinha que compartilhar o negócio, porque senão a gente ia explodir. Então eu entendi nessa hora o que a gente veio fazer aqui. E quando eu saí desse lugar, que eu voltei, eu só conseguia pensar em adorar a Deus. E eu só conseguia pensar que a gente precisava compartilhar isso com todo mundo. E eu entendi o que Deus estava nos mandando fazer. Eu entendi porque a gente veio para a Malásia. E é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio compartilhar o Evangelho de Deus para as pessoas que são cegas e que não viverão assim, mas que elas viverão em um lugar terrível, cheio de dor, que elas só conseguem pensar em si mesmas e que tem ranger de dentes e fogo. Então, para vocês entenderem, a gente tá aqui cumprindo a vontade de Deus. A gente não tá aqui porque a gente quer ou porque vai ser mais fácil aqui, mas a gente tá fazendo o que Deus nos mandou fazer. Em alguns momentos, eu achei que eu não ia conseguir. Quando eu vi que teríamos que sair do hospital sem andar com a cadeira de rodas, quando eu descobri que Jardel teria que sair do país sem uma data prevista de retorno, poderia ser 2 semanas, 1 mês, eu achei que eu não ia conseguir, que eu não ia ter forças. E minha oração era: Senhor, manda Sâmia, manda Sâmia. Mas não era a vontade do Senhor para aquele tempo, para esse momento. E eu percebi e vi o Senhor me enchendo, me vestindo de forças. Quando eu olho para os dias que passaram, eu vejo assim algo sobrenatural do Senhor. Ele me deu forças, eu consegui, Ele me capacitou a viver esses dias sem marido, com os 4 meninos, nos cuidados com Noah, que é uma força física exacerbada. Ele me vestiu de forças, só Ele poderia fazer isso. Também vi que os cuidados da nossa casa e a vinda de Sâmia não tinha a ver simplesmente com o trabalho físico, ou Sâmia vir para ajudar. Cremos que existe algo do Senhor para a Sâmia nessa terra. Existe algo do Senhor para que Ele vai fazer no nosso meio nesse tempo. Fortalecimento de oração. A gente quer muito que ela chegue. Ora por isso conosco. Ora para que as portas se abram. Ora para que o Senhor a traga logo. Queremos vê-la, abraçá-la, pegá-la nesse aeroporto. Você também pode orar conosco por esse motivo. Eu gostaria muito de agradecer a você. Você que está com a gente. Você que tem orado. Você que tem contribuído. Nós não poderíamos estar aqui sem o seu apoio, sem o seu suporte. Essa igreja amada tem cuidado de nós de forma tão graciosa. E nós honramos a sua vida, honramos essa liderança, honramos a decisão que vocês tomaram de fazer parte de algo que é maior do que a igreja local. Eu te amo, igreja!